Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós temos o Praticando, onde vocês vão responder três questões. Então preste atenção para o enunciado das questões e responda as alternativas corretas. O assunto da aula referente ao Praticando vai ser a ilustração, logotipos e símbolos. Então aproveita esse momento, leia com atenção o enunciado e daqui a pouco nós voltamos para comentar as questões. Então, essa é a primeira questão, como eu falei antes, vocês têm que ler com atenção e depois responder a alternativa correta. E durante o momento que vocês estão respondendo, vocês podem responder a alternativa correta no chat público, certo? E daqui a pouco nós voltamos para fazer o comentário dessas questões.
Então, estamos de volta para a nossa primeira atividade e vamos com a questão 1. Então, nós temos aqui várias respostas. A Elizabeth respondeu letra C, o Matheus D, o Marco letra B, Maico letra B também, o Igor B, Gabriele A, Sara letra B, Lívia respondeu umas estrelinhas, Tiago letra A, Gustavo letra C, Felipe B, Giovana. Então, são várias respostas diferentes. Então, vamos ao enunciado. Então, na interpretação da semiótica, é tudo que aparece ou se manifesta ao ser humano no seu cotidiano, sendo captado por meio dos seus sentidos, produzindo sensações e podendo ser considerado pensamentos ou ideias. Será que isso é um símbolo, é um signo, um logotipo ou uma logomarca? Então, a resposta correta seria o quê? A letra B. Mas por que a letra B, professora? Então, a afirmação ela se refere ao conceito de signo, que é a representação de algo que atribuímos valor, significado ou sentido. Então, tudo aquilo que nós pensamos e atribuímos um valor, ele é um signo. Tanto o ícone quanto o símbolo, ele é um signo. Então, tudo aquilo que imaginamos, se pensamos num objeto, identificamos ele com algum objetivo, então isso é o que? É um signo. Por exemplo, eu penso no celular. Então, esse celular, ele tem um significado, ele tem um sentido para mim. Então, ele vai ser um signo. E se eu penso, por exemplo, no animal, ele tem um significado, porque eu conheço esse animal, eu já vi. E se por acaso algum homem pré-histórico pegasse um celular, será que isso teria sentido para ele? Teria algum significado? Não, porque ele nunca viu um celular na vida. Então, tudo aquilo que atribuímos significado, valor, significa que é um signo. Então, tanto o ícone e o símbolo também, ele é considerado um signo, certo? Espero que vocês tenham compreendido. E agora nós vamos para uma outra questão. Então, o símbolo se apresenta e depende daquilo que você conhece. Então, vocês vão ler com atenção esse enunciado e daqui a pouco nós voltamos para mais uma interatividade.
Eu vi aqui que vocês responderam várias letras diferentes, então vamos ao enunciado da questão. Então, o símbolo se apresenta e depende daquilo que você conhece para ser compreendido. Mas o fato de você não reconhecê-lo não significa, em absoluto, que o elemento iconográfico não esteja presente. Professora, o que é iconografia? A iconografia, ela explica o significado das imagens. Então, a questão é o seguinte: a letra A, esses símbolos de trânsito, é símbolo religioso, símbolos infantis, símbolo de trânsito, símbolo tecnológico e símbolo esportivo. Bem, isso aí está muito fácil. Ao observar essas imagens, vocês vão marcar qual questão? Seria qual? A letra D. Por que, professora, a letra D? Por que é um símbolo? Desculpe, por que letra C? Por que é um símbolo de trânsito? Bem, por que seria um símbolo e não um ícone? Ó, se você olhar essas placas de trânsito, se você não identificar o significado dela, ela vai ser apenas ícone. Por exemplo, a primeira placa, você observa a letra E, não é isso? Se você não identificar como uma placa, é proibido estacionar, ele é apenas um ícone da letra E. Mas a partir do momento que tem essa simbologia aí de placa de trânsito, ela é um símbolo. Então, todas essas placas aí você identifica como símbolos de trânsito. É claro que não é um símbolo tecnológico, que você já conhece, todos os símbolos, os ícones, né, que estão no celular, por exemplo, do Message, né, do Facebook, todo mundo reconhece esses símbolos tecnológicos. E símbolos esportivos? Não pode ser, né? Símbolo religioso também não é um símbolo infantil. Então, o que vem ser o símbolo? O símbolo, ele apresenta na imagem, ele se refere aos sinais de trânsito que são conhecidos mundialmente. Esses símbolos têm por objetivo manter o fluxo de trânsito em ordem, em segurança, sendo essencial o conhecimento deles por quem deseja passar pelo processo de aquisição de habilitação para dirigir. Então, todos vocês, quando tiver maior, vão dirigir. Então, para isso, vocês têm que fazer um curso de legislação, porque vocês têm que aprender toda a regulamentação de trânsito, como funciona, qual o significado das placas. Então, tudo isso é um simbolismo. Então, parabéns a vocês que responderam corretamente e vamos mais a uma outra questão. Bem, aí nós temos a questão 3, vocês vão ler com atenção e daqui a pouco você responder aqui as letras no chat, certo? Então, daqui a pouco nós voltamos para mais um comentário sobre a questão.
Então, estamos de volta para mais uma interatividade. Aqui nós temos a participação do Adriano, que respondeu letra A. Temos o Lucas também, que respondeu letra A. A Júlia respondeu letra A Karina A. Então, todos vocês responderam a letra A. Mas será se é a letra A? Vamos então fazer um comentário? Então, é um elemento essencial no processo de comunicação. Encontram-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Embora existam as que são reconhecidas internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto. Pode ser no contexto religioso, no contexto cultural. Lembra da última aula sobre símbolos, logomarca, onde nós comentamos o que é um símbolo, o que é um signo. E agora nós falamos o que é um signo, que é tudo aquilo que nós identificamos, que damos significado. Quando pensamos num objeto, no som, alguma coisa que remete, algo que tem significado para a gente. Tanto o ícone quanto o símbolo, eles são um signo. E o que vem ser um símbolo? O símbolo, ele é algo quando ele é mais complexo do que o ícone, porque ele remete a algum significado. Nós vimos aí que existem símbolos que eles são reconhecidos internacionalmente. Por exemplo, o semáforo, né? Isso através das cores. O que significa as cores? Todos vocês têm a obrigação de saber isso ao caminhar pelas ruas, né? Porque existe um código de trânsito. O vermelho significa o quê? Pare, amarelo, que atenção, e o verde prossiga. Então, isso é um símbolo das cores. Então, existem esses internacionalmente, tem outros que são reconhecidos dentro de um grupo, por exemplo, no contexto religioso. Nem todo mundo reconhece os símbolos existem várias religiões pelo mundo. Por exemplo, todos vocês conhecem o símbolo do budismo? Não, alguns nunca viram. Então, só a partir do momento que você reconhece, por exemplo, uma roda como sendo um símbolo budista, aí ele significa um símbolo. Mas a partir do momento que você observa a imagem e vê apenas uma roda, ele é um ícone. Então, por isso que a letra correspondente, a correta, o enunciado significa os símbolos, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, que significa aos símbolos, né? A maioria de vocês colocou logotipo. O logotipo, ele representa uma empresa, certo? Uma indústria, uma instituição. Então, já os símbolos não, eles têm um significado específico. Então, as empresas, ela também tem os seus símbolos, né? Mas geralmente ela é acompanhada por uma marca, por um nome também. Bem, o símbolo, ele se apresenta e depende daquilo que você reconhece, né, para ser compreendido. Como eu falei, o símbolo, você tem que saber o significado para identificar que ele é um signo, que ele é um símbolo. E vamos agora a uma outra questão, que é a questão número 4. Bem, baseado no conteúdo que nós vimos na nossa aula de ilustração, logotipos e símbolos, identifique qual a função da imagem a seguir. Então, vocês vão ler com atenção, observar e depois vão responder a alternativa correta no chat.
Estamos de volta para mais uma interatividade. Temos algumas respostas aqui, alguns alunos participando. Parabéns a vocês que participam aqui no chat. O José Felipe respondeu a letra A, o Marcos Santo respondeu também A, o Railson, letra D, Emanuele, letra A, Karina A, Caio A, Sérgio, letra A, Maria Eduarda, letra A, Thaís, letra A, Lucas, letra A e Daniel, letra B. Então, vamos ao comentário da questão? Bem, baseado no conteúdo que nós vimos na nossa aula de ilustração, logotipos e símbolos, identifique qual a função da imagem a seguir. É um logotipo, é um signo, é um numeral, é uma coloração? Bem, essa aí está muito fácil, né? Então, parabéns para todos vocês que responderam a letra A. Por que letra A, professora? Como vocês viram, a imagem refere-se o quê? Ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E vocês estão vendo aí o quê? A logomarca aqui do Centro de Mídias. Então, a logomarca, ela apresenta o quê? O nome da empresa, da instituição, no caso aqui, que é uma instituição de ensino, Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E qual a missão? O que o Centro de Mídia, o que ele divulga? Qual o principal objetivo? Ele leva a educação aos locais mais longínquos do Amazonas. E você pode verificar aí no mapa aqui do Brasil, temos ali o Amazonas. Então, o logotipo, ele estuda ali o conceito da empresa. Qual o conceito? Qual o objetivo do Centro de Mídias? Não é isso? Levar a educação de qualidade aos locais mais longínquos do Amazonas. Então, o designer, ao fazer um estudo, né, da instituição de ensino, então ele criou ali uma logomarca. Então, a logomarca é isso, é a imagem da empresa, através do quê? Do símbolo e do seu nome. Então, vocês que gostam, por exemplo, de uma marca de tênis, por exemplo, de blusa, né, isso, de mochila, tem esses materiais escolares, vocês com certeza preferem um material, uma roupa, um tênis de determinada marca, né? Mas por que vocês preferem essas marcas? Porque alguns acham o tênis moderno, porque está na moda, porque tem conforto. Então, tudo isso é a logomarca. Então, ela preza por isso, por um conceito. O que ela quer divulgar? Então, essas empresas, ela investe muito em quê? Em propaganda, não é isso? Para quê? Para divulgar seus produtos, para que ela não seja esquecida. Bem, esse foi o nosso Praticando de hoje. E nós voltaremos na próxima aula de arte. Então, tenha um bom dia para vocês e continue aqui no Centro de Mídias com outras aulas. A sua aula continua no próximo vídeo.